A seguir, Hora da Notícia. O Rio Grande do Sul tem o primeiro caso de dengue contraída no próprio estado e foi em um município próximo a Passo Fundo. Lei federal pode agilizar o processo de regularização fundiária dos municípios. O Brasil tem cerca de 30 mil novos casos de hanseníase diagnosticados por ano. Para falar sobre a doença, nossa convidada aqui no estúdio é a dermatologista Juliana Stramari. E ainda a prática da musculação traz benefícios para os adolescentes e na edição de hoje a gente conta quais são. Hoje é sexta-feira, 25 de janeiro, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre o déficit habitacional de Passo Fundo. É que estamos mais perto de chegar a uma regularização fundiária. Uma lei federal sancionada em 2017 facilita o processo nos municípios. Só em Passo Fundo, 104 áreas estão ocupadas irregularmente e mais de 4 mil famílias aguardam por moradia. A ocupação irregular de terrenos públicos e privados é uma das realidades de Passo Fundo. A dona Iva vive em uma delas, no bairro São José. Nos anos 80, comprou o terreno da prefeitura, mas até hoje a escritura não foi entregue. A minha casa está rachada, está chovendo quase dentro, por causa que tenho as folhas de brasilite e eu não posso mexer com ela, porque não posso fazer um empréstimo na Caixa porque não tem escritura. Mas o caso da dona Iva está longe de ser o único na cidade. A estimativa é que mais de 100 áreas estejam ocupadas irregularmente no município. Desses terrenos, 54 são públicos e 48 privados. No total, 4.200 famílias estão cadastradas para o remanejo das moradias. Um levantamento feito pela Secretaria de Habitação mostra que pelo menos 2.400 famílias inscritas nos programas habitacionais moram hoje em ocupações irregulares, como é o caso da região do Beira Trilho. Só na região Beira Trilho, mais de 1.400 famílias esperam ser contempladas pelos programas habitacionais oferecidos pelo Estado. A fila do cadastro na Prefeitura existe desde 2005 e foi revisada em 2017, na época com mais de 12 mil inscrições. Com a limpeza de nomes repetidos e já inscritos no IPTU, o número de cadastros caiu para mais da metade. Esse foi o primeiro passo para a Prefeitura começar a regularização fundiária. Mas o processo não é simples. Antes é preciso esclarecer se a ocupação está em uma área pública ou privada. Se o terreno tiver um dono, a questão precisa ser resolvida judicialmente. Mas se for pública, o procedimento é outro. Ela deve se dirigir até a Secretaria de Habitação, munida dos documentos que ela tem, documentos pessoais dela, da família, né? Bem como se ela tem algum documento do imóvel. E aí a Secretaria de Habitação vai abrir um processo, né? Um processo administrativo, vai verificar se ela preenche as condições, se aquele determinado local onde ela ocupa já tem uma lei municipal autorizando o município a fazer alienação para ela. Se não tem essa autorização, provavelmente nós vamos ter que buscar isso através da Câmara de Vereadores, né? Enfim, nós daremos início a um processo de pedido de título definitivo da área para que isso culmine com a outorga da escritura pública para essa família. A REURB, Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana, prevê tudo isso. Se a ocupação estiver em uma área de preservação permanente ou fora do domínio do município, a Prefeitura tem responsabilidade de procurar um local para reassentamento entre os seus próprios imóveis. Em Passo Fundo, a Câmara de Vereadores já se mobiliza para estabelecer diálogo entre as famílias afetadas e o poder público. O vereador Patrick Cavalcante sugeriu a criação de uma frente parlamentar mista sobre o assunto. Nós estamos trabalhando com muito afinco para que a gente possa, em 2019, então, entregar essa escritura aos moradores.
Nós já fizemos várias reuniões junto ao Ministério Público Estadual, com o Dr. Paulo Cini. Ele vem acompanhando todos os nossos movimentos dessas áreas para que a gente possa, então, de uma forma legal e rápida, né, a partir de agora, com a nova lei, com essa REURB, poder fazer, então, entrega desse título definitivo aos moradores dessas áreas. De acordo com a Secretaria de Habitação, a tendência é que ocupações consolidadas, como a do São José, tenham um desfecho em breve por conta da idade dos processos, que chegam a até 30 anos. Agora, o assunto é saúde pública e, na verdade, um alerta. Quem nos traz as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Que alerta é esse, Zulmara? Olha, é isso mesmo, Thaís. Hoje a minha participação aqui é para fazer um alerta. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou um caso de dengue autóctone, que é aquele quando a doença é contraída dentro do próprio estado. O registro é do município de Panambi, que fica a cerca de 133 quilômetros de Passo Fundo. Na verdade, são 4 casos no estado até agora, registrados em menos de um mês. Os outros 3 são os chamados importados, quando a pessoa contrai a doença fora do estado e retorna para o seu local de origem. E estes casos estão em cidades da mesma região, que é o noroeste do Rio Grande do Sul. São nas cidades de São Luís Gonzaga e 7 de Setembro, onde tem 2 casos. Nestes municípios foram feitas ações de bloqueio, que é a aplicação de larvicida num raio de 300 metros das residências onde foram registrados os casos, além da busca ativa de focos de larvas do inseto. Só reforçando que as 3 cidades fazem parte da região noroeste, onde há maior incidência de municípios considerados infestados e fica muito próximo de Passo Fundo. Ao todo, 319 cidades gaúchas são classificadas como infestadas pelo mosquito. Passo Fundo é uma dessas cidades. No último levantamento realizado pelo Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, aqui em Passo Fundo, em outubro, o centro da cidade foi o local que possui a maior incidência dos focos de mosquito Aedes aegypti. Seguido dos bairros Vera Cruz, São Luís Gonzaga, Lucas Araújo e também Vila Luísa. Chuva e calor são ingredientes necessários aí para a proliferação do mosquito. Mas os cuidados, não é, Thaís, para evitar esse aumento de focos são simples. Basta fazer a limpeza do seu pátio, da sua residência e também evitar água parada. E a gente está falando, não é, Zulmara, não é só daquele ambiente grande com água parada. Pode ser a tampinha do refrigerante que ficou jogada no pátio. A casquinha do ovo, suficiente. Qualquer recipiente minúsculo que seja, tem que cuidar, mas o melhor é fazer a limpeza e cuidar a sua casa. Zulmara, obrigada pelo alerta, um ótimo fim de semana para você, até segunda. Para ti e para todos nós. Obrigada. Olha só, o prefeito Luciano Azevedo assinou um termo de adesão ao programa federal que vai possibilitar levar conexão de internet em banda larga para o interior do município. Serão beneficiados os distritos de Bela Vista, Bom Recreio, Pulador, Santo Antão, São João da Bela Vista, São Roque, Sede Independência e Santo Antônio do Capinzal. O programa é gratuito e não há previsão de início da implantação do sistema. Depois do intervalo, a gente mostra a colônia de férias da PAI de Passo Fundo. Nós já voltamos. Todos os anos, cerca de 30 mil novos casos de hanseníase são diagnosticados no Brasil, fazendo com que o país seja o segundo com o maior número de casos da doença no mundo, e o Brasil só perde para a Índia. Por isso, o mês de janeiro ele faz um alerta sobre a hanseníase, que também é conhecida como lepra. Bom, a dermatologista Juliana Stramari é a nossa convidada de hoje aqui no Hora da Notícia. Doutora, seja bem-vinda ao PFTV e a gente já começa ali pedindo para definir o que é então a hanseníase. Bom, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Então, assim, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela é uma doença crônica e de evolução lenta. Ela é causada por uma bactéria, o Bacillomycobacterium lepre,
e ela, na verdade, ela é conhecida desde a antiguidade, né? Uma das doenças mais antigas, e antigamente era conhecida como lepra. Então, hoje em dia, mesmo a gente conhecendo a doença, sabendo tratar, tendo cura, o diagnóstico de hanseníase, ela causa um impacto psicossocial muito grande, justamente pelo preconceito, pelos estigmas desde a antiguidade com a hanseníase. Bom, a gente quer entender melhor como que ocorre a transmissão da doença de uma pessoa para outra. Então, assim, a principal forma de transmissão é pela respiração, então é pelo ar. Mas é uma transmissão, na verdade, um contato próximo e prolongado. Então, é mais familiares, pessoas que moram junto, em lugares menores, que tem essa transmissão. Não é respirando uma vez o mesmo ar da pessoa ou estando próxima uma única vez. E também não é encostando necessariamente na lesão, não é, doutora? É mais esse contato próximo e prolongado com o paciente sem tratamento que esteja transmitindo o bacilo. Existem tipos diferentes de hanseníase? Sim, a gente, na verdade, divide em 2 grupos, que é o multibacilar, que é quem tem bastante bacilo, várias lesões, que é realmente o paciente que está transmitindo a hanseníase. E o grupo dos paucibacilares, que são pacientes com poucos bacilos, poucas lesões, no máximo 5 lesões, e que geralmente esse grupo não é transmissor. Bom, quais os fatores de risco? Você já nos adiantou aqui que morar muito próximo, num espaço muito pequeno, muito junto, esse contato intenso e frequente é um fator de risco. Quais os outros, doutora? Isso. Esse é o principal, é esse fator de estar junto por muito tempo, esse contato próximo, né, e bem prolongado. É o principal fator, na verdade, para adquirir. Também tem a parte da imunidade. Cerca de 90% da população tem uma imunidade natural contra o bacilo. Então, mesmo se tiver contato, não vai desenvolver a doença. Os outros 10%, dependendo da sua imunidade, quando tem contato com o bacilo, pode formar uma forma mais leve ou uma forma mais grave da hanseníase. Quais os primeiros sinais que a pessoa percebe que está desenvolvendo hanseníase? Então, assim, as primeiras lesões de pele são manchas brancas ou avermelhadas e que elas têm perda de sensibilidade. Então, o paciente ele não consegue diferenciar o frio e o calor na lesão. Não sente dor, então às vezes se machuca, se queima e não sente naquela lesão. E como a hanseníase ela também afeta os nervos, então tu pode ter perda de força e de sensibilidade nos pés, nas mãos. Isso são as formas mais comuns, mais iniciais. Nos quadros mais graves, aí tem aquelas formas, né, do estigma da hanseníase. Então, é aquela face leonina que a gente chama, que é um rosto mais inchado, infiltrado, as orelhas, perde cílios, sobrancelhas. O nariz pode ficar mais caído, tem nódulos no corpo. Nestes casos é para quem quem demorou para buscar o tratamento. Exatamente. Isso são casos prolongados, que não tratou, que não teve um diagnóstico, porque para chegar nesse estágio, dessas sequelas, realmente são vários anos de doença não tratada. A boa notícia é que tem cura, basta fazer o tratamento corretamente, seja ele por menor tempo ou por mais tempo. Exatamente. O tratamento ele é gratuito, ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e ele é extremamente eficaz. Ele é feito com antibióticos e depois da primeira dose o paciente já não é mais contagiante, então ele já não transmite mais o bacilo, né? O tratamento ele dura 6 meses ou 1 ano, dependendo do tipo de hanseníase, né? E o que é importante saber? Todos os pacientes que tiveram contato com o paciente com hanseníase têm que ser examinados, justamente para ver se tem alguma lesão, alguma área de sensibilidade, alguma perda de força, para fazer um diagnóstico precoce e já começar o tratamento. E começar a tratar o mais rápido possível. Exatamente. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana, que aliás promete muito calor, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Se prepare, porque o fim de semana vai ser de muito calor. Aqui na região, as temperaturas devem passar dos 30 graus. Confira. A previsão do tempo para o sábado em Passo Fundo é de sol com nuvens pela manhã e não está descartada pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 17, máxima de 32 graus. O domingo também será de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17, máxima de 32 graus. Olha, que praticar esportes faz bem, todo mundo sabe, né? Agora, o que pouca gente conhece é que fazer musculação também traz benefícios específicos para os adolescentes. É que a musculação tem o poder de contribuir com o crescimento, mas tudo, é claro, sem exageros. Reveja mais sobre esse assunto nessa reportagem.
Gabriela e Ariane. Uma de 17, a outra com 14 anos. Uma na faculdade, outra terminando o ensino fundamental. Já faz um ano que a Gabriela colocou a academia na rotina. Já a Ariane começou agora há pouco e ainda está em fase de adaptação. Duas realidades diferentes, mas nem tanto assim. As duas buscaram essa academia para fazer musculação. Por aqui, a estimativa é que pelo menos 30 adolescentes entre 13 e 18 anos façam o exercício toda semana. 99% hoje é estética, né? Eles buscam uma estética, mas estão, apesar da fase de decrescimento deles, é o momento que eles pararem mesmo de crescer que começa a performance da estética, e sim que eles estão mais por saúde também. Fazer musculação na adolescência não tem nada de errado. Pelo contrário, os benefícios podem ser bem variados. Na verdade, os adolescentes devem fazer o treinamento de força, principalmente por uma questão hormonal, onde tanto o menino quanto a menina, eles têm uma carga de testosterona nessa fase da vida bastante grande. Então, o que acontece? A testosterona, que é o hormônio masculino, que formam principalmente a nossa musculatura, vão fazer que o aumento de massa muscular e de força nessa idade seja maximizado. O ideal é que quem está nessa idade faça os exercícios de forma bem moderada. Em outras palavras, nada de exagero. Sessões de 30 a 45 minutos já são mais que suficientes. Dá para malhar de 3 a 5 vezes por semana, mas sempre tomando cuidado para não forçar o corpo, que no caso dos adolescentes ainda está em processo de formação. No começo, quando eu comecei, eu fazia bem light. Mas agora eu faço até onde eu consigo. Sempre assim, os treinos são né, até onde tu consegue. Eu dou o meu máximo e é ali. Isso não significa que ele não vá fazer um determinado nível de esforço, mas esse nível de esforço compatível para a fase de crescimento que ele se encontra. Se alguém está se machucando num dos exercícios físicos mais seguros que existem no mundo, que é a musculação, bom, eu não sei quanto à orientação, algo muito incorreto está sendo realizado. E no começo realmente não é fácil, mas se a gente persistir um pouquinho, vai ver que vale a pena. Palavra da Gabriela, que já percebe a diferença. Não só no estético, mas também consegui fazer o que eu não conseguia fazer antes. Porque antes era bem difícil, sei lá, em resistência, ou se precisasse correr, eu não tinha tanta força para, né, conseguir aguentar. Antes eu não gostava. Mas conforme a gente vai vindo, rotina tem que vir, né? Daí. Ponto para ela e boa sorte para a Ariane, que está só começando essa jornada. Tomara que eu consiga melhorar, né? Porque eu tenho uma perna que tem mais músculo que a outra, então eu preciso deixar as duas iguais. Né? Então tomara que eu espero que eu consiga me adaptar bem para conseguir o meu objetivo. Já é tradição na PAI de Passo Fundo. Todo verão, na época das férias, a entidade organiza passeios ao ar livre. Na tarde de ontem, eles deram um pulinho aqui na UPF. É na melodia dos clássicos da música sertaneja raiz que essa turma mostra que soltar a voz é com eles. Aqui são todos usuários da PAI de Passo Fundo, gente com maior ou menor grau de dificuldade. Alguns têm deficiência visual, outros de locomoção, mas nada impede de cantar, brincar, praticar uma atividade. Isso pode ser de diferentes maneiras, desde um jogo de tênis até bola na caçapa no pano. Como eles adoram bastante, gostam bastante de música, a gente faz rodas de música, jogos adaptados e o mais importante é a interação entre eles, que eles gostam bastante. E vai ter um piquenique também. Vai ter piquenique, é um momento que eles gostam também, um momento de estar com os amigos, que eles gostam de estar entre os colegas sempre, e para eles é uma alegria sair, fazer um passeio durante a semana. A tarde de sol e calor em meio a este amplo espaço com muito verde foi ideal para eles aproveitarem. A Universidade de Passo Fundo é procurada por famílias e escolas que vêm em busca desse espaço. E quando você une a natureza com a recreação, aí está perfeito. Sim, porque tem a turma do jogo, mas tem a galera do coro. O Henrique puxa as modas sertanejas e os usuários vêm junto.
Mas conhecem a letra, né? Conhecem, porque são músicas bem populares, né? Bem conhecidíssimas. Então é muito bacana isso. Tem a questão da memória também. Puxa, a memória, né? É uma infinidade de benefícios, né, que a música tem para o desenvolvimento deles. E tu vai atualizando esse repertório, como é que é? Não, quanto mais antigo, melhor. Quanto mais antigo, melhor. Que daí puxa a memória, puxa a lembrança da família. E músicas, e só vai. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana. É hoje às 11 da noite e aí tem também amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.